Graça e paz, família Link Church, espero que todos estejam bem, saudades de vocês. Em breve vamos ter a parte do louvor, depois da pregação, mas antes disso eu queria compartilhar em alguns minutos aquilo que Deus tem colocado no meu coração para a vida de vocês, para a minha vida, né? E vamos abrir a palavra do Senhor. Eu vou ler 2 versículos. E se encontra em Jeremias 17, capítulo 17, versículos 7 a 8. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. Ontem à noite a minha intercessora, minha amiga Alexia, me enviou esse versículo e ela falou assim: Nath, Deus colocou isso no meu coração e quero compartilhar contigo. E ao ler é interessante como que Deus, o Espírito Santo de Deus sempre trabalha de uma forma linda. A palavra de Deus nunca volta vazia. E a semana retrasada, o meu esposo Joshua, ele tinha... a gente estava sentado exatamente neste lugar, olhando para essa árvore. E ao olhar, o Joshua disse assim para mim: é interessante que essa árvore não produz frutos para si, mas é para os outros. E aquilo ficou assim gravado na minha mente. Aí depois veio esse versículo da Alicia que fala que a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho, ela não teme o calor, porque sua folhagem sempre está verde. E no ano da seca, não fica preocupada. E nem deixa de dar frutos, de novo, frutos. E Jeremias fala que aqui, a árvore plantada junto às águas, ela produz fruto até na seca. How does that make any sense? Para pensar em seca, produzir fruto com excelência. Essa árvore é linda. Olha o fruto que ela produz. Tantas maçãs. E olha que essa maçã é bem suculenta. Muito gostosa. Será se hoje eu chegasse em você e pegasse um dos seus frutos, o que eu acharia dentro? Será que é uma maçã suculenta? Um fruto bom? Ou será que é um fruto talvez não está maduro? Ou está com um bichinho dentro? Deus nos convoca a produzir frutos com excelência, frutos bons, suculentos. Mas para isso temos que estar ligado às águas cristalinas, que é o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, comunhão com Deus. E isso não é uma vez na semana, uma vez no mês, é todos os dias. Vamos orar. Deus, obrigada por esse momento. Obrigada por essa palavra que nos encoraja a produzir mais frutos. Não só poucos, mas mais frutos com excelência. Frutos suculentos. Frutos que sacia a fome daqueles que estão ao nosso derredor. Deus, nos ajuda a estar ligado em Ti. Nos ajuda a produzir frutos, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de seca. Obrigada pelos frutos que estamos produzindo como corpo de Cristo, mesmo no tempo da seca, da dificuldade, do coronavirus. Obrigada pelos frutos que eu tenho visto que a Link Church tem produzido. Nos ajuda no individual, mas também no coletivo, a continuar produzindo esses frutos com excelência para saciar não a nossa sede, não a nossa fome, mas a fome daqueles que estão ao nosso derredor. Com a ajuda do Espírito Santo, com a sua ajuda, Pai Celeste, conseguiremos. Glórias a Deus. E vamos lá louvar ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus.
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover. We feel the rain of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeats of heaven, let us hear. We feel the rain of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeats of heaven, let us hear. We feel the rain of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeats of heaven, let us hear. We feel the rain of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeats of heaven, let us hear. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it
paz do Senhor. Hoje eu vou estar fazendo oração pelos aniversariantes da semana, né? Como vocês viram aí pelos vídeos. Mas também sei que tem muita gente que fez aniversário e talvez a sua foto não apareceu aqui. Então não tem problema, porque com certeza nessa oração a gente vai incluir a sua vida, orar por todos aqueles que também fizeram aniversário essa semana, né? Então vamos comigo, vamos fazer uma oração especial pedindo a Deus que Ele possa estar abençoando a vida dessas pessoas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela vida de cada, Senhor Pai, aniversariante dessa semana. Senhor Deus, que o Senhor possa vir, Senhor Pai, está dando o caminho certo, o Senhor possa estar à frente dos planos, Senhor Pai, que o Senhor possa estar multiplicando os anos de vida de cada um dessas pessoas, Senhor Deus. Te pedimos também por aqueles que a gente não apareceram no vídeo, Senhor, mas que também fazem aniversário durante essa semana. Senhor Pai, também pedimos que o Senhor possa, Senhor Pai, estar guardando, estar protegendo, estar abençoando, Deus. Senhor Pai, está iluminando o caminho de cada uma dessas pessoas, Senhor Pai. Nós te agradecemos por mais um ano de vida, te agradecemos por mais um ano que eles estão aí, Senhor Pai, caminhando no seu caminho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito, por nos ter feito chegar até aqui, que o Senhor Pai continue abençoando ao longo dos anos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Tá um dia de muito sol, tô aqui na minha varanda e o pastor André me pediu que eu trouxesse uma reflexão nesse dia e eu tenho essas semanas, o que vem na minha mente são palavras do profeta Abacuque, muito interessante, que está lá em Abacuque 3, versículos 17 até o 19. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esses dias que nós vivemos de tantas incertezas, seria até repetitivo dizer, toda a gente diria isso. Momentos de incertezas, momentos de indecisões, não é? Risco de perda de trabalho. Talvez alguns de nós estamos experimentando essa situação. Algumas pessoas doentes que nós conhecemos, talvez no Brasil ou talvez em outro lugar. Tivemos agora nessa terça-feira a explosão lá em Beirute. Uma coisa que ninguém pensava, e olhando aquilo a gente vê que foi um rastro de guerra que foi deixado naquele país, e é como uma bomba relógio prestes a explodir. A parte o que eles estavam vivendo sobre a pandemia, sobre a crise financeira, onde todos os países hoje estão experimentando esse tipo de situação, não é só exclusivo das pessoas que moram em Beirute, mas as que vivem aqui no Reino Unido, talvez alguns estejam bem, talvez outros não, no Brasil. Cada país tem a sua dificuldade. E esse é um momento para a gente refletir, por isso que eu li esse Abacuque. Geralmente esse versículo eu li muitas vezes sobre referente ao dízimos e às ofertas, daquilo que o Senhor não nos deixa faltar, em meio a, assim como ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que você não veja essas coisas, o Senhor tem cuidado de nós. E hoje de manhã, ao estar tomando meu café, eu abri aqui rapidinho, depois de Abacuque, né, no livro de Ageu. Esse livro de Ageu, ele está nos profetas menores, né, não menor porque ele é pequeno, mas menor porque os livros são exatamente bem pequenos em vista de Isaías, Zacarias, Jeremias. Esse livro de Ageu, ele tem 2 capítulos apenas. E lendo na introdução do livro de Ageu, percebe-se que ele teve 4 meses de ministério. Tipo, ministério meio vapt-vupt, né? Aquilo que Deus chamou. Abacuque tem 3 livros, né? Abacuque 1, 2 e 3. E não por ser pequenos, mas a qualidade daquilo que eles trouxeram. E no livro de Ageu me surpreendeu que no capítulo 2, versículo 19, ele fala quase a mesma coisa de Abacuque, e eles não eram contemporâneos. Ageu era contemporâneo de Zacarias, mas não de Abacuque. E ele diz assim no versículo 2, capítulo 2, versículo 19 de Ageu: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. É bem interessante esse versículo. É quase a mesma coisa que Abacuque estava a dizer. E o que eu vejo aqui, mesmo que você não veja, e mesmo que eu não veja, o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da nossa família.
das nossas famílias. Ele tem cuidado do nosso trabalho, dos nossos filhos. E talvez a gente não veja os frutos nas árvores. Talvez hoje você não consiga ver. Mas o que eu tenho para dizer é que o Senhor está aqui. E Ele está aqui para você, mesmo que você não veja. Esses profetas, com certeza, olhavam para aquelas árvores e não viam nenhum fruto, e não viam uma resposta. Assim como a gente agora. Talvez você à procura de emprego, talvez você à procura de solução para a saúde, procurando alguma coisa, e a gente olha e parece que a gente vê tudo preto e a gente não vê nada. Mas Deus continua Deus. E Ele cuida de nós. Cuida de mim, cuida de você. Onde quer que você esteja. Deus está no controle. Posso dizer que talvez as coisas não fiquem bem, que nós estamos caminhando para o fim das coisas. O Senhor está voltando e muitas coisas precisam acontecer. Mas enquanto isso, a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere. Então ore. Então não desista. Eu estou aqui desse lado, do mesmo jeito que você, olhando e talvez não vendo o fruto, talvez não vendo o fruto na romeira, na figueira, na videira, na oliveira, que são árvores e frutos que eles mais tinham na frente. Mas mesmo assim o Senhor te vê e Ele sabe, Ele cuida de você. E essa é a minha última palavra. Mesmo na dificuldade, o Senhor tem na sua palavra a promessa garantida. O Senhor está no controle. Independente de todas as coisas que estiver acontecendo ao seu redor, o Senhor está no controle. Esse é a maior segurança que a gente tem, que Ele está no controle. E Ele nos ama. Deus te abençoe nesse dia. Que essa palavra possa ter te fortalecido, possa ter te ajudado. Vá lá em Abacuque, vá lá em Ageu, dá uma lida naqueles profetas menores, que você vai se encantar com a palavra de Deus. Life into my soul. Who can spin the world around and hold me ever close? Who can search the depths of me and love me to the core?
soul, King of my heart, Jesus, it's you. I'll sing of your love, I can't get enough, I just want you. The Lord of my soul, King of my heart, Jesus, it's you. Hear the oceans roar, see the skies light up, every heart come worship the Lord. Hear the rocks cry out, see the mountains bow, every heart come worship the Lord. Hear the oceans roar, see the skies light up, every heart now sing to the Lord. Hear the rocks cry out, see the mountains bow, every heart come worship the Lord. Na 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 na. Whoa, na 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 no. I'll sing of your love, I can't get enough, I just want you. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
havendo, pois, no Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi formada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. A paz do Senhor. Após essas canções lindas que nós vimos durante esse culto, eu gostaria agora de convidar você a meditar mais uma vez comigo, a abrir a sua Bíblia, estar meditando na Palavra de Deus. Antes eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo, para que possamos dar início então a este momento da Palavra, um momento tão importante e especial também nesses dias em que vivemos, com tantas coisas acontecendo e tantas circunstâncias no mundo em que nós vivemos. Então fecha os teus olhos aí onde você está. No final vamos estar fazendo a nossa Santa Ceia e eu convido você nessa hora então a fazer essa oração de todo o seu coração ao Senhor comigo. Fecha os teus olhos, confie que Deus vai estar falando contigo, assim como eu tenho certeza que Deus não só já falou comigo, mas mais uma vez eu vou poder estar meditando nessa palavra tão linda, nessa porção tão linda da palavra de Deus. Fecha os teus olhos e olha assim comigo. Querido e bondoso Deus, estamos mais uma vez na sua presença, gratos por poder termos
esta grande oportunidade de estarmos falando da Tua palavra, Senhor. Quero te pedir, Espírito Santo, fale ao meu coração, unja a minha boca, a minha vida, a minha mente, para que eu possa falar da Tua palavra, para que eu possa passar essa mensagem, aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. O Senhor conhece as necessidades de cada um dos meus irmãos, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor sabe o momento em que nós passamos, e é um momento tão delicado e precisamos tanto do Senhor para nos dar o ânimo, a direção, nos ensinar como devemos proceder, e sabemos que a Sua palavra ela é tão eficaz, e pedimos ao Senhor que fale conosco no nome de Jesus, nesse momento. Amém. Amém. Bem, estamos dando continuidade, eu quero que você abra então em Atos 28, estamos a partir do verso 10, eu vou só ler o verso 10, mas já estamos entrando do verso 11, e seguindo agora a viagem, estamos praticamente saindo, embarcando para Roma, ao destino final dessa nossa viagem que tem sido longa, e aliás temos passado por um período longo mesmo nesse momento de quarentena, mas tentando extrair o máximo de lições que podemos, fazer passagens pelas nossas vidas e pelos momentos que nós passamos também. Então abra a tua Bíblia em Atos 28, no capítulo, a partir do 10, vamos estar lendo até o versículo 11, dando sequência, tá? Você vai dar sequência, fica com a Bíblia aberta, porque a gente só vai dar algumas informações e na sequência estaremos então indo para os próximos versículos, seguindo viagem com Paulo e seus companheiros e mais esse grupo que com ele acompanha. Então, verso 10 do capítulo 28. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos todos os suprimentos que necessitávamos. Passando 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Até aqui, mas já vamos dar sequência, fica com a tua Bíblia aberta. Só para a gente ter uma ideia aqui, são 276 pessoas que a gente toma conhecimento durante o capítulo 27 que estavam nesse barco. Então, 27 e o 28 tratam desse naufrágio que chegam até a ilha de Malta. São 276 pessoas, então, vivendo esse período. Agora, o que não se sabe, e Lucas aqui não informa, se essas 276 pessoas embarcaram. O que se sabe, à medida com que se discorre a narrativa, Lucas está presente, provavelmente Aristarco também está presente, os prisioneiros devem estar seguindo, porque logo em seguida vamos ver que o próprio centurião vai entregar estes prisioneiros de volta, não é, ao destino que é Roma, aonde eles deveriam estar. E agora então seguem viagem junto com a guarda, junto com esses homens, entram nesse navio. Mas note que é importante que Lucas ele tem um olhar sobre esse texto com bastante detalhes que nos colocam num plano de contexto muito interessante para a sua época. E também podemos tirar lições para as nossas épocas, os momentos que a gente vive na nossa vida. Ele faz isso, eu acredito, até porque dá ainda mais veracidade ao conteúdo da escrita. Então, dando detalhes dos momentos do mar, tudo isso, inclusive este capítulo do naufrágio, ele é um capítulo até estudado por historiadores por causa do grande detalhe que é dado sobre isso. Mas preste atenção em alguns quesitos que eu separei para que você estivesse junto comigo. Então, percebendo esses detalhes. Veja no versículo 11, passado quanto? 3 meses. Lucas dá a questão do tempo. Vê que são muitos dias, é um grande tempo, é um momento longo que eles acabam ficando, então, permanecendo nessa ilha. Então, a questão do tempo. Outra, embarcamos em um navio que tinha passado o inverno na ilha. Período. Qual era o período do ano? Ele coloca, era o período em que as viagens eram interrompidas. Então, por este momento, eles acabam parando nessa ilha no tempo de inverno, e era a época em que os barcos ficavam ali. E aqui, na sequência daí, era um navio alexandrino. Vê que o navio, que era um navio provavelmente de carga, um navio que levava e fazia paradas ali durante o seu trajeto, um navio mercante, ele então segue, e esse navio fica por um tempo nessa ilha.
Então ele dá também a origem do barco. Então ele mostra que esse barco vem da onde? Do Egito. Era um barco comercial, provavelmente, mercante, um barco de comércio. E aí que tinha o emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. E ele dá também a questão da crença, do momento da época, o que se acreditava, qual era a religião, ou qual era o contexto religioso em que eles se encontravam. Dá uma boa identificação então, você viu, do tempo, do período, da origem e da crença. E isso nós podemos então perceber quando ele fala, por exemplo, desse emblema do navio, até para título de curiosidade, Castor e Pólux, eles provavelmente foram colocados, esse símbolo, esses dois símbolos da mitologia grega eram colocados geralmente na frente dos barcos para que pudessem, no sentido aqui de crença, para proteção, porque esses dois semideuses, eles eram responsáveis, eram filhos, segundo a mitologia, filhos de Zeus, e eles eram responsáveis pela proteção, protetores da guerra e protetores do mar. Então simbolizava para aqueles marinheiros que agora saíam, que estavam, até para o dono do navio, que eles estavam protegidos por essas figuras que iam à frente dos seus navios, dos seus barcos. E os romanos até, muitos dos navios romanos, eles tinham esses emblemas, isso identificava até o Império Romano. Vê que a crença, ou o paganismo, ou até a idolatria, ela era espalhada por esse contexto do Novo Testamento, onde a gente vê muitas crenças, muitas mitologias de deuses que esses homens chamavam para que pudessem ter por proteção e por segurança, ok? E nesse contexto que nós temos então aqui destes deuses pagãos, dessa mitologia, ou a crença que estes homens então tinham, nós também podemos perceber que Lucas aqui, ele constantemente mostra esse contexto da época e que eles eram rodeados então por esse paganismo, por essas crenças que cada povo, por onde esses homens passavam, eles tinham. E isso tudo eu acho que até é importante nós relevarmos e olharmos, porque dentro desse contexto de culturas e épocas, é dentro desse momento que o Evangelho de Cristo está sendo propagado. Dentro daquilo que eles acreditavam como verdadeiro, aquilo que davam proteção, essa era a estrutura do momento que esses homens tinham. E eu vejo aqui um momento tão lindo de Deus, desses homens de Deus tendo a oportunidade de invadir a escuridão ou a cegueira daquele tempo com a luz do Evangelho. Falamos disso na semana passada, quão é importante então, e Lucas aqui ele mostra isso. Outro fator interessante que eu trago até como exemplo, numa das minhas viagens que eu fiz para Malta, em Malta, um fator interessante que a gente repara, por exemplo, que até muitos anos antes de Cristo, os historiadores dizem, 700 anos antes de Cristo, os fenícios, eles que estavam na ilha de Malta, eles traziam a sua cultura. E não é de se admirar que até nós podemos ver isso nos dias atuais. Por exemplo, quando você vai em um dos portos lá, uma vila pesqueira, um vilarejo pesqueiro, onde existem alguns barcos pesqueiros de coloridos até, com uma cor bem interessante. O Neto ele vai estar colocando essa primeira figura e eu queria que você prestasse bem atenção nessa figura, que é uma figura interessante. Você pode reparar que os barcos são coloridos, aí estão as frentes dos barcos ou até as traseiras dos barcos. E o que você consegue reparar aí nessa imagem? Você repara que existem dois olhinhos nos barcos. Isso já vem da tradição desde os fenícios, anos antes até de Paulo mesmo estar chegando em Malta. E até hoje isso se perpetua entre os vilarejos pesqueiros de Malta. E tem a segunda imagem que você pode ver aí, também o barquinho com os olhinhos, vários barcos, é um vilarejo muito bonito. Agora outra coisa, estes olhos eles eram colocados nos barcos para você ver como era a crença da população da época. Estes olhos eles eram colocados nos barcos para ajudar ou para proteger os navegantes durante as suas viagens que eles tinham para fazer as suas pescas. Às vezes eles saíam da cidade ou do porto onde eles estavam e eles iam até
parte não bem alto mar, mas eles iam até uma certa distância e eles iam a todo tempo. Não tinha tempo bom ou tempo ruim para esses homens, porque eles não se afastavam até tanto da cidade. Mas aonde eles ficavam, eles confiavam que esses olhos ajudavam eles a ver os perigos do mar. E isso até hoje nós temos nesse barquinho. E o mais interessante é que esses barcos, os pescadores, quando o barco está parado e você visita, por exemplo, esse porto, você vai reparar que os olhinhos dos barcos, eles estão dos dois lados muitas vezes, porque para eles não tinham o lado certo. Para o lado que eles precisassem se movimentar, eles têm esses olhos que os protegem. Quando o barco para, então que ele não está navegando, costuma-se ver eles colocarem uma lona, ainda hoje. Inclusive tem uma das fotos, que é a última foto que o Neto vai estar colocando, a terceira, que tem um pedaço de lona ou de pano que é jogado na frente dos barcos, que é para tapar os olhos. Quando você passa lá, você vê os olhinhos dos barcos que estão parados tapados. Essa é a superstição que eles tinham, a crença que eles tinham, e tem até hoje, da proteção sobre esses barcos que se chamam luzu. Luzu, essas embarcações até interessantes, onde são vilarejos pesqueiros, não é? Que esse óleo de Horus ou de Osíris que os protegia em alto mar. Então vê que essa crença ela perpetua até hoje. E muitas superstições que estavam neste Império Romano mostram então o fundo, o contexto. Agora você imagina, você ser um servo de Deus, um homem de Deus, pregar um evangelho dentro de uma cultura assim. E nesses detalhes que nós vamos vendo aqui dados por Lucas, eu vejo como se Lucas também estivesse a me mostrar uma outra coisa. Não só a questão do detalhe, mas nós estamos, é como se Lucas estivesse a dizer assim, nós estamos em um navio do Egito, como se dissesse para nós. E esses homens, eles são pagãos, não creem no Deus que nós cremos. E enquanto eles ancoram ou colocam a sua confiança em seus deuses pagãos, nós continuamos firmes, acreditando em Deus soberano, que está nos conduzindo para o seu propósito, que é Roma. Esses homens confiam nesses deuses. Veja no navio que nós estamos entrando. É como se eu estivesse falando para você, olha o lugar que eu estou entrando. Olha no que eles acreditam. Mas eu continuo colocando a minha confiança em Deus, no Senhor dos Exércitos. Assim como ainda hoje a gente pode ver esses barquinhos que eu mostrei para vocês, a gente também pode ter uma certeza de que muitas pessoas hoje continuam colocando a sua confiança em tantos outros ídolos ou tantas outras superstições. Nós vivemos em um mundo que essas superstições vêm muitas vezes disfarçadas. Mas nós, como servos de Deus, continuamos colocando a nossa confiança em Deus. E é interessante que eu fui meditar essa semana em um salmo de Davi, o salmo de número 20. E talvez você conheça até um desses versículos que ele é muito usado assim separado. Mas eu queria pegar Salmo 20, do versículo 6 ao versículo 8, que diz o seguinte, que até na época de Davi, ou até na época do Antigo Testamento, muitas nações colocavam as suas confianças em seus deuses, e a gente vê isso constantemente nas histórias bíblicas. Olha o que diz no Salmo de número 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Olha o versículo 7, que talvez você já conheça, você já ouviu. Uns confiam em carros, outro em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Eu vejo isso sendo ecoado por todo o tempo pelos homens de Deus. Porque realmente muitos impérios colocavam a sua força nos seus deuses, na proteção que eles tinham através do seu poder, mas nós sabemos que hoje, no momento que a gente vive, muitos ainda hoje tentam colocar as suas forças naquilo que eles têm, no poder que eles têm, naquilo que eles veem, naquilo que eles têm como superstições para a sua vida. Mas nós colocamos e fazemos menção de quem? Do nome de Deus. E é isso que temos trabalhado em todo o tempo, tentando mostrar dentro da mentalidade desses homens de Deus, de como esses homens interagiam dentro dos momentos ou das circunstâncias que eles viviam. Por exemplo, você e eu hoje vivemos dentro de uma circunstância e dentro de um tempo. Por exemplo, muitos dos personagens bíblicos, nós vemos eles constantemente nas histórias interagindo em meio à sua cultura pagã. Ou dessa
forma de cultura deformada em seus conceitos, onde eles confiavam em sistemas, muitas vezes, e confiavam no poder ou no poder de uma divindade. Mas para um servo de Deus, isso é importante nós frisarmos bem, para um servo de Deus, nós temos que ter certeza, e vemos isso, que é aplicar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o temor a Deus. Para o Novo Testamento, nós vemos esses homens agora, como Paulo, como os companheiros de Paulo, como esses personagens, não é, da igreja do Novo Testamento, levando a luz do Evangelho e levando o que? Um novo padrão de vida e de comportamento. E é isso que ainda hoje nós ecoamos e nós fazemos. Nós levamos esse novo padrão de vida, esse evangelho de vida, esse comportamento. Eles passavam por todos os lugares, e os lugares que esses homens de Deus eles passavam, eles interagiam com as pessoas, eles não se isolavam. E até Lucas, ele faz questão de mencionar, para mim eu vejo esse versículo aqui, essa é a forma que eu interpreto e até o que Deus coloca no meu coração, uma forma dele dizer, ó, preste atenção, nós estamos embarcando em um navio que tinha passado o inverno na ilha, porque o momento era difícil, era um navio do Egito, então não era um navio da região aqui, e esse navio, ele tinha por emblema deuses pagãos, mas nós estamos entrando nesse barco, e nós temos certeza que este é o momento em que a gente vive, mas nós temos a condição de ser luz ali. Talvez para muitas pessoas hoje que a gente olha e que a gente presta e vê essa questão hoje do evangelho, ou das igrejas, ou de como a gente congrega até dentro da igreja, isolado por 4 paredes, entrar talvez num navio hoje que tivesse esses emblemas, seria um sacrilégio, ou seja, um pecado gravíssimo contra a religião ou contra aquilo que é sagrado. Porque muitas vezes nós nos isolamos, achando que dentro do nosso ambiente, ou da onde a gente está, é que nós devemos ficar e lá estaremos protegidos. Mas não levamos em causa o que estes homens aqui estão fazendo. Eles estão saindo para pregar o evangelho. E agora Paulo, ele se dirigia para onde? Para Roma, o centro do império pagão, o império romano, onde o próprio imperador, os Césares, eles eram considerados como deuses. E eram até feitas oferendas para esses homens, eles se consideravam deuses, e Paulo sabe disso, e Lucas faz questão de mostrar, e por muitas vezes, qual era o contexto de onde eles viviam. E eu já preguei algumas vezes sobre esse tema da questão de como nós devemos ser, qual é o nosso comportamento, a nossa atitude, como nós devemos agir, como levar esse evangelho de Deus. Eu lembro de uma palavra que eu falei, bem interessante, que é a questão do permear. Permear é o quê? Atravessar com a luz, ou seja, furar ou passar pelo meio. Eu acredito muito nesse chamado do cristão permear, do cristão se rasgar essa escuridão com a luz do evangelho de Cristo. E esse é o que o próprio evangelho fala, o que o próprio Jesus diz, é o ir até os confins da terra, não é? É o sinônimo disso, que seria levar o evangelho ou esbarrar com essas culturas gentílicas, aonde estes homens eram pagãos e eles precisavam então receber essa mensagem de Deus. Quais as lições que nós tiramos disso então para a nossa vida? Nós vivemos em uma cultura que possui o seu próprio contexto atual, e não há de deixar, não é, de nos relacionarmos com as pessoas, ou com as situações, ou com as culturas, ou passar por esses meios diversos que a gente tem. E nem todos os que nós conhecemos na nossa vida são pessoas que congregam, ou que são da mesma religião, ou do mesmo pensamento, ou do mesmo comportamento, ou cultura que a gente tem. E eu mesmo já vivi algumas experiências relacionadas a essa. Por exemplo, eu já morei em alguns países, não é? Eu tive a oportunidade de morar por um tempo na Itália, já morei aqui, já saí daqui, fui para Portugal. E em cada um desses países, por exemplo, que eu passo, eu tenho a oportunidade de me interagir com outras culturas, com outras pessoas, e eu tento pedir, não é, a ajuda do Espírito Santo de Deus para compreender qual a melhor forma de levar o evangelho, ou de me comunicar com essas pessoas. Por exemplo, em Portugal, onde a gente tem
a cultura, por exemplo, do catolicismo bem forte lá, ou mesmo os próprios africanos que trazem a sua cultura, por exemplo, para Portugal, que é um país onde temos muitos países africanos de língua portuguesa, que fazem parte da língua portuguesa e que migram para Portugal para viverem suas vidas, ou mesmo na Itália, onde também temos, por exemplo, o catolicismo também bem forte lá, ou aqui na Inglaterra, que nós vemos que foi berço até da reforma e tudo, nós olhamos e vemos aonde saiu a palavra de Deus para vários povos. Hoje, talvez em muitos dos campos aonde nós olhamos para a igreja, vemos que muitas pessoas, com o passar do tempo, acabaram se distanciando deste evangelho, de um país onde saiu muito da palavra de Deus, não é? O evangelismo, os missionários. E agora nós olhamos para tudo isso. Por exemplo, aqui na Inglaterra nós encontramos, eu acredito que os irmãos que moram aqui ou que moram, por exemplo, em outros países, veem que os lugares onde eles moram há muita pluralidade de crenças. Aqui na Inglaterra existe muito isso. E na maioria, eu acredito, na maioria de cada um de nós encontramos ou temos um amigo, ou um colega, ou colega de trabalho, ou de escola, que não professa, por exemplo, a mesma fé que nós professamos, ou tem as mesmas bases religiosas que nós temos. E a cultura também, ela é completamente diferente disso. E essa é a oportunidade que nós temos de permear a Jesus e não nos afastarmos, mas pelo contrário, trazer essa luz de Cristo, não é? Atravessarmos estas pessoas com esse brilho da palavra de Deus. Esse é um tempo tão oportuno, onde pessoas buscam encontrar resposta para esse momento difícil em que elas estão vivendo. Então é por isso, e é necessário interagir como servos de Deus e não nos isolarmos em quatro paredes, fazendo a diferença a essas pessoas. E Paulo e seus amigos, então, agora embarcam nesse barco pagão, dando todo esse contexto para nós, e vão para uma cidade pagã de gentios. E este era o propósito de Deus, desde o início, para a vida deles. E com base nisso, qual é que tem sido o nosso posicionamento dentro desse contexto onde eu e você vivemos? Qual tem sido a nossa crença, ou a nossa base, a nossa convicção em Deus dentro desse contexto onde nós vivemos? A quem você, a quem nós temos permeado com essa luz, com esse brilho de Cristo para estas vidas? Agora eu convido você a olhar novamente para o capítulo 28, verso 12 agora. Apontando então em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. E ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma, isso no versículo 14. Bem, então olhando agora, esses homens deixam para trás uma cidade onde eles tiveram a oportunidade, uma ilha, né? Onde eles tiveram a oportunidade então de pregar o evangelho de Cristo. E ali também eles tiveram a oportunidade de conviver, e eu creio que até estabelecer ali uma igreja. E agora eles seguem viagem. Vê que Paulo e seus amigos então entram nesse barco e eles navegam então 288 quilômetros para cima, vão até Siracusa. Siracusa é uma ilha da Sicília. Se você não sabe, o Neto vai estar mostrando aí, você vai ver ali a bota, dá para ver bem nesse desenho, a bota chutando o que a gente chama da bola, né? A bola meio deformada aí, mas é a Sicília. A Sicília é bem ali onde fica Siracusa. Então vê e mostra mais uma vez que esse navio é um navio mercante, porque ele já vai e para em Siracusa, fica ali por 3 dias talvez, para descarregar ou carregar, para reabastecer, porque eles estavam parados por muito tempo. Esse navio estava parado por 3 meses. E agora então eles saem dali e vão mais 112 quilômetros e chegam em Régio, que é a região da Calábria, ou seja, no bico da bota. Então o bico da bota, onde está chutando, era para onde esses homens foram. E eles ali provavelmente ficam até o dia seguinte, e aí eles passam saindo então por esse canal ali no meio, entre a Sicília e o continente, ali a Itália, e ali eles seguem e vão então para o próximo destino destes homens. Seguem mais 280 quilômetros e vão para Puteoli, que é a região de Nápoles, ou a Baía de Nápoles hoje, e chegam ali então
no dia seguinte, e quando eles chegam então nessa região, eles vão permanecer ali com os seus irmãos por uma semana, e depois que eles param ali, eles vão continuar seguindo viagem. Só que agora, porque provavelmente, talvez, alguns historiadores dizem que o porto de Ostia, que é o porto de Roma, que era onde eles deveriam ir, para Roma, mas eles param um pouco antes, eles param ali em Nápoles, em Puteoli, que era em Nápoles, e dali eles devem ter feito aquele percurso, então provavelmente por terra. Por quê? Porque Ostia, provavelmente, pelo recomeço das rotas marítimas, Ostia era um dos maiores portos ali de Roma, deveria estar completamente lotado e seria difícil, eles teriam que aguardar dias talvez para ancorar o navio e fazer a descarga ou a recarga daquilo que eles precisavam comercializar. Então eles fizeram talvez uma opção mais prática de parar num porto antes, e dali eles fizeram o restante do percurso a pé. Então eles vão seguir agora por uma das vias, as famosas vias romanas. E é interessante que aqui em Puteoli, o próprio centurião vai dar autorização para Paulo para estar com os seus amigos. Já não é a primeira vez que isso acontece. Eu vejo aqui o próprio centurião não só dando essa autorização, talvez por uma questão de honra para Paulo, porque até agora Paulo ele serviu a vida desse homem, e o próprio Espírito Santo de Deus está operando nisso. E eu acredito que foi mais uma oportunidade para os homens que estavam ali poderem ver, poderem estar juntos com aquele ambiente cristão, com aqueles homens. Então talvez esse próprio Júlio, centurião, ele deveria estar interessado em tudo isso que estava acontecendo, porque o que eles poderiam oferecer? Então você vê que ali ao final, então, mais uma vez, eles acabam sendo bem recebidos, passam um tempo com esses irmãos ali daquela região, e ali eles ficam confortáveis. E no versículo 14, na parte B, depois disso, então, seguimos o destino final para Roma. Então agora, chegam então em Roma? Não, eles chegam nas proximidades de Roma. Então agora no versículo 15, os irmãos dali, ou seja, de próximos de Roma, de Roma, eles tinham ouvido falar que estávamos chegando, e foram até a praça de Ápio, as três vendas, para nos encontrar. E vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Então presta atenção, centurião e o seu grupo seguem essa famosa Via Ápia, que dá mais ou menos uns 230 quilômetros de estrada, e o Império Romano foi muito conhecido por causa dessas interligações, das estradas que eles construíam, que eram estradas de pedra que eles faziam e colocavam às vezes areia nessa passagem para ficar mais fácil deles seguirem, mas eram estradas muito boas, e eles fazem então de Nápoles até Roma, e nesse percurso os irmãos de Roma já de alguma forma, alguns acreditam que até Aristarco poderia ter ido na frente, já anunciado que Paulo estava vindo. Esses irmãos então eles vêm para encontrar Paulo. Olha que bonito, eu queria agora me pegar nisso daqui, porque mais uma vez nós vemos a beleza da questão do que é viver em irmãos, do que é estarmos em irmãos. O primeiro grupo de cristãos encontram Paulo aonde? No Fórum de Ápio, ou seja, 45 quilômetros mais ou menos, nesse caminho da estrada de Roma. Então eles vêm para encontrar. O segundo grupo encontra-se com Paulo nas Três Tabernas. Então o grupo vai aumentando. 10 quilômetros antes da cidade. Então quando estava faltando quase 45 mais ou menos quilômetros, um grupo se encontra, ele se reúne com essas pessoas, e mais para frente, faltando 10 quilômetros de Roma, outro grupo se reúne. E é interessante quando a gente vê o que Lucas ele faz questão de narrar, e aqui é a minha lição. Vendo-os, Paulo deu graça a Deus e sentiu-se encorajado. Quantas vezes, em todo o texto que eu estou falando para você, desde Atos 19, 18, 27, que você ouviu essa palavra, quando não era o Espírito Santo de Deus, quando não era Deus, o próprio Senhor, quando não era Deus através das pessoas, o Espírito Santo de Deus ou o próprio corpo de Deus revigorando a vida de Paulo. Vê que aqui Paulo sentiu-se encorajado. No grego essa palavra significa dar para ele ousadia, ou dar reanimar a vida dele, dar um ânimo para ele, ou revigorar a força dele. Quem é que precisa ser revigorado? Pessoas que estão começando a sentir o impacto do que? Da situação.
E aqui Paulo, nós não podemos perder em nenhum ponto de que Paulo ele mesmo fala sobre suas fraquezas, sobre suas debilidades e o quanto ele dependia de Cristo. E o quanto ele se esforçava para servir a Deus. Paulo fala isso em praticamente todas as suas cartas. E Paulo ele era um ser humano e a vida de Paulo, a situação de Paulo não era uma vida fácil. E ele iria reagir na sua vida como um ser humano, porém ele sabia a quem ele servia, ele ia reagir a tudo aquilo que a gente falou, seu comportamento, mentalidade, convicção, as suas ideias, a sua formação, reagir de acordo com quem? Com aquilo que ele recebia isso de Deus. Porque ao final, se você lembra, ao final da terceira viagem de Paulo, ele tinha sido preso, ele tinha sido quase despedaçado. Paulo apanhou várias vezes. Se você vê nas outras viagens de Paulo, era uma vida sofrida. E na viagem a Roma, quando ele pega o barco, ele vai com o centurião, você vê que a viagem foi mais longa do que o normal. Eles acabaram andando praticamente de setembro ali, que talvez eles saem dali de Cesareia, e eles só vão agora chegar no outro ano, aqui estamos falando de março do outro ano, e eles ficam 3 meses numa ilha. Paulo é picado por cobra, passa pelo naufrágio. Agora também temos que levar em conta que Paulo está entrando no império romano e ele vai ter que encarar o imperador. Talvez a gente fale, não, porque ele estava com Deus. Irmãos, todos nós, quando temos que enfrentar, por exemplo, que nem Paulo, ele sabia que ele poderia morrer, que ele tem que enfrentar a morte. Paulo iria enfrentar a morte, o imperador passa por momentos difíceis. Ou será que ele deitava a cabeça no travesseiro dele, ele apagava ou vivia uma vida virtual? Não, Paulo ele vivia uma vida real. Ele sabia da necessidade, ele sabia do quanto ele precisava de Deus, e Deus se apresentava para Paulo. Deus se apresentava a vida dele. Qual é a lição que eu vejo hoje, por exemplo, nesse momento de pandemia? Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para os tempos, eu não sei se você tem parado para pensar nisso, eu penso muito. E cada vez que aproxima mais, por exemplo, para nós aqui da época de setembro, onde nós recomeçamos a nossa vida na Europa, porque voltam as aulas, para nós é como se fosse fevereiro ou março no Brasil, o recomeço do ano letivo do Brasil. Aqui, para nós, começa em setembro. E em setembro, por exemplo, a gente sabe que agora muitas empresas estão começando a pensar em demitir seus funcionários, estão começando a fazer o que a gente chama de redundâncias, né? Fazer as pessoas se tornarem, estão sendo excessivas pro contexto econômico da empresa. E agora começa a se tornar um período que a gente está entrando que nós não sabemos as dificuldades que virão. A gente sabe que será um momento difícil. Agora, o que deveria, por exemplo, nesse contexto, estar passando pela mente de Paulo, o coração do ser humano chamado Paulo? Aqui Lucas ele faz questão de mostrar que o apóstolo Paulo ele era esse ser humano, sofrendo do quê? De saudade, porque qual que era a vida de Paulo? Paulo saía para pregar o evangelho. Ele tinha uma vida de certo modo livre, sofria, é lógico, pela causa do evangelho, mas ele constantemente encontrava livremente, ele conseguia fazer planos. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus guiava ele para outros lados, fora dos seus planos. Mas o interessante aqui, e para mim eu vejo nesse texto que por várias vezes Deus se apresenta, porque ele precisava dessa saudade que ele sentia, precisando dos braços de Deus, Deus se apresenta para ele. Quais eram os braços de Deus aqui? Os braços de Deus, para mim, eu olhando nitidamente, quando Deus não se apresentava a ele, através do Espírito Santo ou de algo assim, Deus, o próprio Espírito Santo se apresentava através de pessoas, dos seus irmãos, da igreja, do corpo de Cristo. Vamos dizer aqui, talvez por 3 anos, contando os 2 anos de prisão, Paulo havia vivido essa vida normal, que para ele era pregar o evangelho para todo lugar. Agora ele tinha passado um tempo de isolamento, e depois sai em viagem para chegar a Roma, que era o seu destino. E agora ele tem uma grande oportunidade, não é? Antes ele não tinha a impossibilidade de encontrar com seus irmãos. E agora ele tem a oportunidade, não é? De encontrar. Veja que cena mais linda. Que cena proporcionada por Deus. Enfim, depois de tanto tempo, desde lá de Cesareia, Jerusalém, ele, enfim, agora começa a voltar. Chegar no braço dos irmãos que ele conhecia. Nos irmãos de que ele já havia conversado.
apesar de ser uma igreja, a igreja de Roma, uma igreja que Paulo não tinha visitado mais, nós vamos estar falando isso um pouco na semana que vem, é bem interessante nós irmos e vermos essa história, mas Paulo ele vai com certeza ali reencontrar, e o reencontro com seus irmãos faz uma grande diferença na vida de Paulo. Paulo deve ter dito: agora eu estou a caminho e caindo nos braços daqueles com quem eu tenho afinidade. Falamos a mesma língua, a família de Deus. E eu vejo Paulo aqui ficando encorajado. O próprio Lucas mostra, e eu começo a repensar nesse encorajamento, trazendo isso, porque esses encorajamentos, como quando a gente tem, como isso revigora a nossa alma, como esses encontros com as pessoas que a gente tem afinidade, revigoram a nossa alma, reacertam as nossas bases, não é? Dão ânimo para a nossa vida, trazem uma pitada diferente para o nosso dia. Paulo, enfim, poderia estar na comunhão do que a gente diz comunhão dos santos, ser bênção e apoio uns para os outros. É nessa comunhão que a gente fala da igreja, é essa igreja que a gente almeja voltar. Enquanto isso não é possível, a gente tem os nossos cultos nesses momentos, em nossas casas. E eu acredito que muitos de nós hoje também estamos desejosos por voltar a ter essa comunhão ao povo que fala a nossa língua, ao povo que tem essa mesma afinidade que a gente tem. E essa pandemia ou esse vírus, ele está isolando o mundo. Ele está isolando as pessoas, e é óbvio que nós temos tirado muitas lições disso tudo. Isso tem nos feito parar para pensar e ponderar alguns fatores ao qual a gente muitas vezes não dava tanto valor, e agora a gente vê que há essa necessidade, e essa pandemia ele isolou o mundo, tirou a liberdade e a aproximação das pessoas, e tornou muitas pessoas presas. Nós podemos nos colocar fazendo essa viagem e entrando num barco onde esse barco para nós não está sendo gerido na condição, no percurso normal. Não era esse o programa que nós tínhamos para o nosso ano, não é esse o programa que a gente tinha para a nossa vida. E eu me lembro, por exemplo, do que o revigor ou o ânimo que traz dos reencontros, porque eu já tive alguns reencontros na minha vida. Reencontros que eu digo com as pessoas com qual eu tenho afinidade, por exemplo, com a minha família. Eu me lembro quando eu vim a primeira vez para a Europa, eu fiquei 1 ano e meio sem ver a minha família. A minha vida praticamente se deteriorou por eu estar longe da minha família, se estar longe das pessoas. E antigamente aqui, isso falando há muitos anos atrás, praticamente 20 anos atrás, nós sabemos que o contexto, por exemplo, não é como o de hoje, era bem diferente dentro da Europa e dentro aqui do Reino Unido. E eu me lembro que quando eu reencontrei com a minha família, eu não esqueço essa cena nunca mais. Esse reencontro para mim foi algo que trouxe um novo sabor para os meus dias, trouxe um novo sabor para a minha vida. Ou o reencontro que eu tive com os meus irmãos familiares, por exemplo, eu fiquei muitos anos sem ver minha mãe. Talvez hoje o pessoal pense, o André está sempre com a mãe dele, mas eu fiquei muitos anos impossibilitado de eu e minha mãe, ou mesmo os meus irmãos, sem ver meus irmãos. E quando nós tivemos esse reencontro foi algo magnífico, mudou totalmente o meu dia, a minha semana, o meu mês, a forma com que eu voltava para as minhas atividades, o fato de eu estar com a minha família, o fato de eu rever aqueles com quem eu amo. E o reencontro, que para mim foi um dos que mais me marcaram, foi o lindo reencontro de eu olhar e ver a minha esposa se reencontrando, por exemplo, com o pai dela depois de 12 anos de Europa, voltando para o Brasil, e no aeroporto de Guarulhos, que eu até filmei isso, do abraço que a minha esposa dá no seu pai. Aquele foi um momento para mim ao qual a minha alma saboreou, a minha vida saboreou, ver aquele encontro lindo e aquele abraço apertado de uma filha com o seu pai, de ver a minha esposa se revendo com a sua família, porque essa é a nossa condição de Europa muitas vezes. Hoje as coisas já estão mais fáceis, mas há anos atrás não eram assim tão fácil para nós. E talvez hoje nós vivemos um momento de aguardar por esses reencontros, não só com familiares, porque alguns de vocês tinham planos para estar encontrando com seus familiares, o que traria vigor. E eu converso com algumas pessoas, e na hora que entramos nesse assunto e as pessoas conversam comigo, uma reação ela é quase que notória em todos, a emoção na voz e o choro que acontece por detrás da linha.
enquanto a gente conversa, e elas contam, puxa, não tô... e ainda mais pelo medo que elas têm, por exemplo, de estar longe da sua família e algo por causa desse vírus acontecer. Então os reencontros, eles são importantes, irmãos. E eu vejo aqui o quanta falta esse momento ele deve fazer sim para a nossa vida. E o quanto magnífico deve ser esse reencontro que a gente tem com a nossa família. Agora a minha pergunta para você. Você tem aguardado com expectativa por esse reencontro? Paulo, eu acredito, mostra no texto que a vida dele foi revigorada por esse encontro depois de muito tempo. E Paulo aqui, ele queria ter se congregar junto. Faz falta para você isso? Você tem tirado esse tempo, você tem tirado o tempo, por exemplo, do culto às 7 da noite, independente de onde você está, irmão. Porque hoje é muito fácil a gente parar para pegar, por exemplo, o telefone, parar. Eu agora falo para os membros da igreja qual eu congrego, você tem parado para se juntar com os seus irmãos, mesmo que seja de forma virtual, ou chega na hora do culto, você nem lembra que o culto aconteceu. Porque uma coisa é certa, e eu tenho certeza disso, eu tenho me empenhado ao máximo para tentar trazer uma qualidade para esses cultos. Eu tenho buscado diante de Deus para trazer uma qualidade por esses cultos. E a gente tem, vejo o Neto, o trabalho que o Neto tem. Eu costumo falar, eu falo isso sem sombra de dúvidas, eu estou fazendo uma cantata por semana praticamente, para ter esses cultos com a qualidade que a gente está tendo. E nós precisamos valorizar esses momentos, porque eu acredito que Deus continua falando. Eu acredito que Deus continua falando com a minha vida. Eu tenho sido abençoado por aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Agora, o que é interessante é que eu leio bastante matérias das igrejas aqui em Londres. Eu recebi logo no começo ou no meio da pandemia, um e-mail de um pastor que ele tinha feito algumas avaliações com os membros da igreja dele, pré-pandemia, ou durante a pandemia e para o pós-pandemia. Então, mesmo hoje, sem a gente saber o que a gente tem que fazer no próximo dia, que não dá para a gente avaliar, eu vi algumas coisas interessantes que esse pastor ele falava. Algumas coisas a igreja pensam em algumas hipóteses, por exemplo, a igreja dele, que é uma igreja grande, de que poderiam acontecer na igreja dele. Algumas pessoas não quisessem mais voltar para o culto, talvez por um período, até que as coisas voltassem ao normal. Agora, a preocupação deles não é por essa, porque é lógico que se não está ainda com segurança total para voltar, melhor é não voltar. Não é uma coisa eterna, mas é uma coisa por um momento. Mas a maior preocupação é de que algumas pessoas não quisessem mais voltar porque se acostumassem com assistir o culto online em casa e assistiam a hora que eles queriam. Que essa era uma nova possibilidade que ele estava prevendo que talvez os seus membros não voltassem mais. Olha só. Na ponderação que se faz e que a gente acredita que, infelizmente, para muitas pessoas isso pode estar passando na cabeça. Agora, outros que eles falavam, por exemplo, nesse e-mail que eu recebi, é que se esfriariam por causa de não ter mais esse compromisso de estar pertencendo ao corpo, não ter mais essa responsabilidade de estar na igreja. E com o decorrer desse afastamento, as pessoas iam se esfriando. Então poderia ter menos compromissos, não assistir mais os cultos online e até desaparecer e nunca mais terem contato com essas pessoas e essas pessoas seguirem um outro padrão de vida. E é interessante porque quando a gente olha tudo isso, até outro dia a gente estava... Uma pessoa comentou comigo, falou que tem gente que consegue chegar até atrasado no culto online. Eu comecei a dar risada. Irmãos, eu acredito que para nós, tem sido realmente o nosso comprometimento, o nosso esforço? Porque isso não é feito para o pastor, isso não é feito para a igreja. Afinal, nós não levamos o nome da igreja, nós levamos o nome de Cristo. Qual tem sido o nosso comprometimento com Cristo? Afinal, qual é a postura que nós como igreja devemos ter? E qual é a importância que tem essa congregação, esse reânimo para você de estarmos juntos como igreja de Cristo, estarmos juntos como corpo de Cristo, podemos ter esse reencontro, por exemplo, de Paulo, que vale a pena parar. E eu acredito que esse culto eu posso até chamar algo relacionado a reencontro. Parte 1, porque semana que vem tem o reencontro parte 2, que é fantástico. Porque na parte 2 eu quero colocar alguns nomes nessa parte 2.
Agora, eu como pastor tenho me empenhado nessa questão de estudar, de buscar, de orar a Deus, de ligar para as pessoas, mandar mensagens. Esse é o meu comprometimento. E Paulo fazia isso também, muito mais. Paulo vivia uma vida praticamente, ele se doava em tudo ao agir de Deus, um homem chamado por Deus. E nós tiramos grandes lições. Eu olho para a minha vida e tento me inspirar em muitas coisas aqui, dentro do meu contexto, da minha vida. E essa semana, um dia durante a noite, eu falava com Deus: Deus, a pergunta que eu fiz para Deus é: Senhor, o que o Senhor gostaria ainda mais de acrescentar nesta mensagem de sábado, nesta mensagem de culto de Santa Ceia, para que eu pudesse falar para os meus irmãos? Porque o Senhor, a minha oração a Deus à noite, enquanto minha esposa já estava dormindo, e eu fico às vezes um pouquinho mais à noite orando, falando com Deus, vendo algumas coisas que eu poderia estar colocando na mensagem, estudando um pouco. E enquanto ela dormia, Deus começou a falar muito ao meu coração. E eu tenho certeza disso, porque me veio na hora uma música de 1993, de um grupo chamado Grupo Logos. E esse CD, ele leva exatamente o título dessa música de 1993. E eu perguntava para Deus, e Deus trouxe nitidamente essa música para mim. E eu queria compartilhar essa música para vocês, porque essa música ela fala do triunfo de Cristo, da volta de Cristo, do triunfar da igreja, quando nós nos reencontrarmos com o nosso Mestre um dia. Tivermos agora não só, como eu olho aqui para o reencontro de Paulo, mas com o reencontro com o meu Deus. E a música ela fala sobre isso, esse reencontro de Deus, esse reencontro com Cristo quando Ele vier para a sua amada igreja. Agora, a segunda parte da música, ela fala muito sobre esse assunto do que nós estamos falando, porque eu acredito que apesar de hoje nós olharmos, a gente naquela época olhar essa música como essa volta de Cristo, que era até um LP, e você lembra disso os mais velhos, LP em vinil, aquele preto assim que colocava na vitrola, apesar da gente estar falando, por exemplo, do retorno de Cristo, eu vejo hoje esses versos sendo realizados na expectativa nossa que tem que haver no nosso coração hoje, para a nossa volta à igreja. Você mesmo que não seja da nossa igreja, ou você que faz parte de outra igreja, essa deve ser a nossa vontade de estar de novo, aqueles que falam a minha língua, de estar com meus irmãos, congregando e servindo ao nosso Deus juntos. E essa música ela diz o seguinte, na segunda parte: ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Eu vejo isso em Paulo. Eu vejo nessa história. E agora, sim, podemos dar as mãos. Pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, Ele é o cabeça do corpo de Cristo. Que foi morto sim, que é o que nós vamos agora fazer. Comemorar esse momento, celebrar esse momento da vitória de Cristo na cruz. Que foi morto sim naquela cruz, mas Ele voltará. Voltará enfim, por isso eu canto glória. E o título desse CD é Glória, Glória. O título é Autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Talvez hoje a gente já não fale somente na esperança de rever os irmãos no momento em que o nosso Cristo voltar, mas hoje nós cantamos essa canção de rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Eu sinto a falta desse momento e eu clamo a Deus a cada dia que passa que o Senhor cuide de cada um de vocês. E eu quero agora encerrar essa mensagem com esta música. Eu quero encerrar essa mensagem com essa canção. E nós vamos ir para o momento de ceia. E no final do momento da ceia eu vou fazer a oração final. Encerrando não só o momento de ceia, mas esta mensagem também. Nós precisamos realmente colocar o nosso coração em Deus. E na semana que vem nós vamos continuar essa mensagem. Reencontro na parte 2. Que Deus abençoe sua vida e fique com essa canção agora.
Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Minha fé. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz e voltará. Enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha glória ao
Bem, estamos de volta e após essa música, e eu não sei se você reparou no final da canção, alguns versículos que eu quis colocar para enfatizar agora esse momento da nossa ceia. A gente vive nesse mundo, temos as nossas alegrias, os nossos momentos bons, mas sabemos que é um mundo difícil, com muitas problemas enfrentando, muitas dificuldades. E esse versículo que está em Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim, eu vou repetir os mesmos versículos que estavam escritos no final da canção. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E eu vou ler o versículo 7 para encerrar. Quem vencer herdará todas essas coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Todo essas promessas de Deus para a nossa vida, esse reencontro triunfal, esse momento com Cristo, só nos é possível porque Jesus Cristo, ele pagou um preço na cruz do Calvário por nós. Ele nos deu a grande alegria, a alegria da salvação. E é isso que nós, como corpo de Cristo, temos nesse momento. O valor que nós temos por este feito do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu naquela cruz e que ressuscitou e que voltará um dia em glória por nós. E esse dia realmente será um dia maravilhoso, pois ele voltará e voltará para nós. E que nós possamos então nesse momento fazer a nossa oração para celebrar esse momento de Santa Ceia. Hoje, mais uma vez, fazemos isso em nossas casas, você aí com a sua família, ou talvez sozinho, tem a oportunidade de fazer, enquanto nós não podemos fazer isso na igreja novamente, e mesmo que venhamos a fazer, eu fico me perguntando como é que será a ceia na igreja, com toda essa questão de nova higiene que nós temos que ter para não transmissão de vírus. Meus irmãos, não importa a forma como nós vamos fazer, seja a lembrança do nosso Deus cada dia mais forte em nosso coração. E é isso que nós queremos nesse momento. E, portanto, feche os teus olhos e leve os seus pensamentos a Deus, entregue a sua vida ao Senhor, peça a Ele se há alguma coisa em seu ser para ser mudada, no teu coração para ser mudada, se você deseja mais aproximação de Deus, mais intimidade com Deus, mais atuação de Deus na sua vida, peça a Ele nessa hora. Traga à memória o seu sacrifício, mas traga em memória também a grande vitória de Cristo na cruz por nós. Ele vive, Ele ressuscitou. Deus, muito obrigado por esses elementos em que cada um dos meus irmãos agora tem em suas mãos, em suas casas, e é um momento diferente que nós estamos fazendo nos últimos meses. Nós estamos juntos como corpo de Cristo. Eu não tenho a oportunidade de estar junto, olhando para o rosto de cada um deles, mas eu sei que o Senhor está olhando diretamente para o coração de cada um. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa cada família, abençoa cada casa. Abençoa e cuida, protege, livra de todo mal. Dá, Senhor, segurança nesse tempo tão difícil. Dá estabilidade. Ser o Senhor, o centro dessa casa. Que a tua presença abunde neste lar. Realmente seja em todos os cantos de cada casa, Deus. No nome de Jesus, eu te entrego este momento. Este é o pão que simboliza o seu corpo. Este é o cálice que simboliza o teu sangue derramado na cruz por nós. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E nós temos o privilégio de dizer que tu és o nosso Deus. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos estar, então,
tomando do pão e do cálice. Eu gostaria que agora você pegasse o pão, assim como nós estamos fazendo aqui em casa, pegasse do suco da vide, para que você também possa estar junto. E antes de nós tomarmos, hoje você viu que eu não estou aqui com o violão para cantar uma música, mas não faltou a música. Eu e a Rose, nós gravamos uma canção e eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa letra dessa música. É uma música já é bem antiga também, mas que tem uma mensagem tão linda. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa canção, enquanto nós estamos nesse momento de ceia, e fazer essa sua reflexão no Senhor, e nós já voltamos para todos juntos fazermos a nossa Santa Ceia. Fique com essa canção, medite, entregue a sua vida e fale com o Senhor. Jesus, a dor de cada espinho, e dos cravos sei que não eram fortes como a dor da rejeição. O céu se fez silêncio, da terra a multidão, as lágrimas dos anjos eram fadas no teu coração. E no momento a criação se sentiu sem seu Senhor. Meu coração sozinho, sem teu amor. Mas o rei não se despede assim, e quem creu no teu nome sabia que não era o fim. Jesus Cristo em glória ressurgiu e hoje reina outra vez. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o Rei dos reis, dos reis. Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Jesus Cristo, Ele é Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Deus, por cada um. Eu te agradeço imensamente. Muito obrigado pela salvação. Amém, amém. Você pode comer do pão e você pode tomar do cálice. Aonde você está, celebre com alegria esse momento no Senhor. Amém, glória a Deus. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão glorioso que nós temos. Abençoa, guarde, dê saúde a cada família. Nós somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Guarde cada casa. Guarde, Senhor, cada família. Guarde, Senhor, cada trabalho, Deus. Pai, guarde também a nossa vida, Senhor. Pai, nos ensina nesse momento em que nós estamos nas nossas casas, Senhor, celebrando esse momento, para que possamos dar mais valor ao reencontro, a estarmos juntos e fazermos um dia, Senhor, isso novamente na igreja, Deus. A gente sempre fala em fazer isso um dia quando nós nos encontrarmos contigo no céu, mas hoje aqui na terra nós vivemos esses pequenos recomeços, esses pequenos reencontros, Deus. E que grande dia será esse em que podemos estar, Senhor, em irmãos que nos fazem muita falta, Deus. Que essa mensagem de hoje fique gravada na nossa mente e no nosso coração. E que essa mensagem de hoje também crie, Senhor, em nós, através do Seu Espírito Santo, expectativa, para que possamos estar, Senhor, juntos novamente, Senhor, num dia.
Pai, seja esse dia qual for, o Senhor já tem marcado qual dia é. E eu tenho certeza que esse dia será coroado de muita alegria, coroado de grande presença do Senhor e do seu poder manifestado em nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Bem, irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Eu só gostaria de estar dando mais alguns recados, reforçando aquilo que tenho falado. Nós estamos vivendo esses períodos em que não sabemos quando é que a igreja retorna. Eu sei que são períodos de incertezas em várias áreas, então não são só no quesito igreja. Se a gente falasse que é só a igreja que está fechada, não, mas muitos lugares estão fechados. E ainda a gente tem, talvez, a ameaça de um novo fechamento, alguma coisa assim. Então é um momento muito incerto, a gente continua em contato, eu continuo em contato com as lideranças da Igreja Batista aqui no Reino Unido, e por enquanto nada ainda de novo nesse quesito de reabertura da igreja, e enquanto não se tem certeza de como devemos proceder de uma segurança relativamente boa para não causar nenhum problema a ninguém, e nem temos problema com o governo, então continuamos ainda fazendo os nossos cultos online até que possamos ter alguma luz e que esse momento chegue. Mas uma coisa é certa, esteja tendo seus momentos com Deus. A gente fala sempre isso no nosso culto, a gente cria tantas oportunidades como igreja de fazer o Parceiros da Bíblia. Infelizmente não são todos os irmãos da igreja que fazem. Deveria ser unânime em nossa igreja, todos estarem participando dos Parceiros da Bíblia. Todos participarem das atividades que a gente tem, pelo menos isso nos ajuda nesse momento até a estarmos buscando na palavra. Então ainda há tempo para você que quer, por exemplo, fazer o Parceiros da Bíblia. Estamos começando um ciclo, e esse ciclo ele é sempre rotativo. Começamos agora um livro, entra, conversa, pode perguntar para mim, mandar uma mensagem para mim, ou mesmo para a Sandra Corona, para você fazer parte, porque diariamente está sendo passado devocionais, instruído. Nós estamos trabalhando, falando sobre, estamos falando sobre Jó. Não é tão lindo quantas lições nós tiramos de Jó, especialmente nesse contexto do sofrimento, das incertezas da vida. Esse é um bom momento para você fazer parte de tudo isso. Então, eu quero incentivar os irmãos a buscar estas oportunidades simples, mas tão eficazes na nossa vida, para que possamos juntos estar participando. Então, que Deus abençoe sua vida. Continue buscando em oração. Ore para os irmãos que estão passando por dificuldade, problemas com questão dos seus trabalhos. Entramos agora em setembro. É um período em que muitas empresas aqui no Reino Unido ameaçam a colocar os funcionários como redundantes no trabalho. Então, ore por esses irmãos. Ore para que o Senhor esteja intervindo, para que o Senhor esteja ajudando e dando direção ao governo também. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos e que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Nós vamos estar orando, encerrando, agradecendo a Deus e dando a bênção apostólica. Senhor, muito agradecido por tudo que o Senhor fez nesse culto, pelas canções, pelos devocionais, por esse momento de ceia, pela palavra. Agora cuida, Senhor, de cada um de nós, e que esta palavra seja trabalhada no nosso coração pelo Teu Espírito Santo. Gera em nós, Senhor, um coração cada dia mais realmente responsável e desejoso de buscar o Teu nome. Cuida de cada irmão, cuida de cada família, guarda, Senhor, livra de todo mal. Pai, ajuda, Senhor, o governo dos países, Senhor, a enfrentarem essa situação tão precária e tão difícil. Ajuda os irmãos que passam por dificuldade. Pai, as circunstâncias que acontecem no mundo, Senhor, essas explosões, como no caso de Beirute. Cuida, Senhor, dessas famílias que passam agora por luto, ou mesmo, Senhor, que foram casas destruídas. Já não bastasse a pandemia, ainda nós temos, Senhor, outras coisas que já acontecem no mundo, Deus, por irresponsabilidade, Senhor, de outros, ou mesmo por maldade de alguns, Senhor. Queremos te pedir, cuida, Senhor, de todos nós, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda a cilada do diabo, guarda as nossas vidas e nos ajuda também, Senhor, a sermos, Senhor, luz para trazer, Senhor, esperança a outras vidas, sermos o braço forte do Senhor, a palavra do Senhor para vidas que precisam, Senhor, disso. No nome de Jesus, queremos entregar esse momento de Santa Ceia,
cada lar, cada vida, e te pedir, Senhor, se algum irmão em nosso meio que se encontra, Senhor, enfermo, cuida, Senhor. Algum irmão em nosso meio que se encontra em dificuldade, Senhor, desempregado, prepara, Senhor, uma oportunidade de emprego, guarda, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a encontrarmos respostas e traz, Senhor, Pai, um alívio para este tempo em que vivemos. No nome de Jesus, guarda a nossa igreja, guarda neste tempo em que fazemos os cultos online, e que o Senhor possa continuar sendo eficaz, que o Senhor possa continuar sendo, Senhor, eficiente, que o Senhor possa continuar, Senhor, trabalhando em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Deus abençoe sua vida, guarde no nome de Jesus. Amém. E até semana que vem com a continuação da nossa mensagem, seguindo ao encerramento do livro de Atos dos Apóstolos. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.